por dias melhores. Vamos cuidar dessa terra que é de todos nós, do empresário, funcionário público, do gari, do agricultor. Rondônia é minha, Rondônia é sua, Rondônia é nossa, Rondônia da gente. Boa noite, Rondônia, e o estado de Rondônia todo abraçando hoje nós aqui na Rede TV. Estou aqui com ilustres convidados e hoje o programa vai esclarecer muitas questões. Eu acabo de chegar do SINGAR, o Sindicato do Comércio das Indústrias, onde os empresários desse estado estão envolvidos. Eu quero até mandar aqui um abraço a todos que estão lá, ao Adélio Barufaldi, enfim, aos empresários que estão fazendo, se organizando para fazer uma Rondônia melhor. Eu queria até aproveitar aqui, falar um pouquinho dessa preocupação que nós temos com o nosso estado. E é importante você em casa agora se ligar um pouquinho, porque o que nós vamos discutir aqui é de interesse de cada cidadão que está assistindo o programa hoje. Eu estou aqui com ele, que foi office boy, bancário. Se tem uma ideia, tem uma história linda. E eu tenho o prazer de estar aqui hoje, não porque só o respeito, né? Porque Rondônia tem que deixar essa marca. É importante nós deixarmos essa marca. Chama-se honestidade, né? Caráter e seriedade. Então, eu fico feliz de receber ele, que formado em Direito pela Universidade Federal de Rondônia, a UNI, pós-graduado em Direito Constitucional, também pela UNI, e coautor do livro intitulado Questões Práticas sobre Improbidade Administrativa. Aí você já viu que a coisa aqui vai esquentar. E qual que é a missão do programa Rondônia da Gente? Qual é o objetivo? Que aqui nós esclareçamos e buscamos dar a solução para quem está em casa. Ele ganhou destaque por muitas causas aí, muitas cassações de mandatos, né, por um trabalho que ele vem fazendo. Eu estou aqui diante, eu acredito que de um amigo que eu conheci, fiquei feliz. E tem um ditado, ele diz assim: acorda cedo, Marcondes, né? Deus ajuda quem madruga. Aprendeu com o pai a ter caráter, honestidade e honradez. E tem falado o seguinte: a corrupção é um câncer. Queria apresentar a vocês Reginaldo Trindade, procurador da República, que está conosco aqui. Procurador, seja bem-vindo, viu? Obrigado, Marcondes. Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores, boa noite aqui ao querido professor Paulo Lara, enfim, boa noite à Rede TV. É um prazer imenso estar aqui com você para a gente discutir temas aí da maior relevância possível para a sociedade de Rondônia. E agradeço já de antemão, de coração, todas as referências absolutamente abonatórias e absolutamente elogiosas que o senhor faz a meu respeito. Eu tenho, como um amigo meu já disse, eu tenho certeza que eu não sou merecedor de tamanha reverência, mas é tão gostoso de ouvir, né? Muito bom. E você não tem ideia como é gostoso de falar, porque em um estado, doutor Reginaldo, que nós temos tantas questões sendo apuradas, investigadas, e triste, e falta da honestidade, é muito lindo, é muito bonito falar. Eu fico feliz de estar aqui de coração, falando isso hoje de você. Tá? Isso não é porque eu estou aqui na sua frente, tenho meditado nisso, tenho conversado com muita gente, falo aqui, estou chegando de uma reunião lá do SINGARO, Sindicato do Comércio das Indústrias do nosso estado, onde doutor e outros doutores lá, e empresários, inclusive o Adélio Barufaldi, manda ali um abraço, né? Estão organizados, buscando metas para o estado, buscando organizar esse estado da forma que eles pretendem fazer, que é o que mais importa para nós, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, estou aqui com ele, que é formado em Direito também, especializado em Políticas Públicas na Unicamp, mestrado em Direito Constitucional pela FMG, ex-professor da UNI, professor concursado na Universidade do Paraná, né? Enfim, eu vou deixar que ele fale um pouquinho, né, dele também. Estou aqui com o professor Paulo Lara. Boa noite, professor.
que está aqui já armado com o microfone no bolso, inclusive. Pode tirar o microfone do bolso, professor, e falar à vontade. Boa noite, Marcondes, Massude, o distinto procurador, a equipe. É um prazer estar aqui para colaborar também nessas discussões. Obrigado. Seja bem-vindo. Direto do Paraná, viu? Para nós aqui hoje e conosco. Bom, já começamos o programa falando um pouquinho sobre a criação do núcleo, do combate à corrupção. Doutor Reginaldo, que se deu a criação desse núcleo? Eu, olhando um pouquinho o que foi me encaminhado pela sua assessoria, a gente vê ali a preocupação do Ministério Público com relação das frentes. Eu vejo que são 5 procuradores buscando otimizar aí esse cuidado que tem que se ter com a questão jurídica, porque é um ponto delicado de se tratar, né? Por tantos direitos que os cidadãos têm hoje, né? Na verdade, esse núcleo de combate à corrupção, ele vem assim num esforço nacional do Ministério Público Federal em conjugar a atuação civil, conjugar tanto a atuação civil, a atuação criminal. Porque atualmente em Rondônia existe um procurador para combater a corrupção no âmbito civil, que sou eu mesmo, e 4 procuradores que atuam na área criminal, com feitos relativos à corrupção ou não, né? A área criminal em geral. E esse núcleo de combate à corrupção vem para conjugar esses esforços, porque, do contrário, o que iria acontecer? Nós temos mais ou menos 700 investigações em curso, só no âmbito civil, só no âmbito da improbidade administrativa. Acontece que quando a pessoa desvia um dinheiro público, ela comete improbidade administrativa, né? Um agente público comete a improbidade administrativa, mas ele também comete um crime, o crime de peculato. Então, na sistemática atual, a pessoa responderia a uma investigação perante o meu ofício, né, que é um ofício civil de improbidade administrativa, que poderia desaguar numa ação de improbidade administrativa. E poderia responder também perante os colegas que atuam na área criminal ou mesmo junto à Polícia Federal no âmbito criminal. Certo. Então, quer dizer, seria uma duplicidade de esforço, né? 2 ou mais procuradores atuando numa mesma questão. Então, e essa é uma lógica perversa, que não tem qualquer sentido. Então, é um esforço nacional do Ministério Público Federal e agora Rondônia finalmente tem condições de criar esse núcleo de combate à corrupção, que basicamente é isso, funde as 2 atuações, criminal e civil, e deixa ambas as atuações com o mesmo procurador. E aí com a virtude de deixar o serviço que antes ficava a cargo de um só, agora ficará a cargo de 5 procuradores. Então nós somos 7 aqui na capital, desses 7, 5 comporão esse núcleo de combate à corrupção. Então, Reginaldo, e os 7 procuradores, eu acredito que houve aí um planejamento, um estudo, né? Eu já aproveito para dar boa noite aqui, meu amigo Massude Badra, que está aqui só esperando a hora de colocar algumas questões para você aqui hoje. E os 7 procuradores hoje, eles vão dar conta desse trabalho todo? Porque nós temos um trabalho muito árduo aqui, né? Nós vemos um Estado que, infelizmente, é difícil, né? Principalmente a questão da improbidade administrativa. Na verdade, a força de trabalho ela está sempre aquém, muito aquém da quantidade exorbitante de serviço. Nós temos melhorado, o Ministério Público Federal tem melhorado o seu trabalho aqui no Estado, né, a sua estrutura. Então, para você ter uma ideia, eu entrei há 10 anos no Ministério Público Federal. Então, eu estou desde março de 2004 como Procurador da República. Então, naquele ano, quando eu entrei em 2004, nós éramos 4 procuradores para tocar toda a atividade do Ministério Público Federal em todo o Estado de Rondônia. Então, 4 procuradores. Hoje nós somos 12 procuradores, 7 aqui na capital, 3 em Ji-Paraná, 1 em Vilhena, 1 em Guajará, na verdade dá 13, né? É isso, 13 procuradores. Então, assim, e aí, se você me perguntar, então, eram 4, agora tem 12, 13, então o seu serviço diminuiu 1/3, você caiu, não. Hoje você abusou o trabalho mais do que naquela época. O que diminui, na verdade, é a nossa responsabilidade, porque naquela época, por exemplo, eu era responsável por todos os povos indígenas do Estado e a improbidade administrativa em todo o Estado de Rondônia.
né? Atualmente eu sou, até hoje, né? Porque o NCC é a partir de segunda-feira. Então, até hoje eu estou responsável. Um homem responsável por tudo isso, né? Então, atualmente, eu sou responsável pelo combate à corrupção no âmbito civil na capital e mantive desde essa época a defesa do povo sintalar, que é uma questão absolutamente singular, e, enfim, eu já estou trabalhando desde aquela época, nesse serviço. Então, assim, a partir de segunda nós teremos 5 procuradores atuando na improbidade na área criminal. Quer dizer que o nosso serviço vai diminuir? Não. Ele vai se manter ou talvez até aumente. Porque é uma lógica, assim, que quanto mais a gente trabalha, mais aparece serviço. É que nem serviço doméstico, né? Não acaba nunca. Sim, verdade. E assim, quanto mais a gente trabalha, mais as pessoas confiam, mais as pessoas acreditam e mais elas trazem informações e demandam o Ministério Público Federal. Então é uma lógica natural. Então nós temos assim, um exercício permanente para aceitar que a gente vai estar sempre trabalhando numa condição em que nós não daremos conta de tudo, né? E aí vem o quê? Vem a estratégia, o gerenciamento, o planejamento das ações, a seletividade, né? O que é mais grave? Né? Eu imagino que uma improbidade envolvendo, uma corrupção envolvendo um parlamentar, um dirigente de unidade, um representante do Poder Executivo, seja mais grave do que uma improbidade cometida por um subalterno, por uma pessoa, um técnico administrativo, etc. Né? Então, nós vivemos assim permanentemente fazendo essas estratégias para, em meio a essa imensa quantidade de serviço, nós conseguirmos chegar a algum lugar, a gente conseguir colher alguns frutos. Doutor Reginaldo, eu vou começar lhe perguntando aqui já, primeiro porque o nosso compromisso, assim como o seu também, que tenho certeza, é com a população do estado de Rondônia, com as pessoas que assistem o programa e que estão nos acompanhando neste momento. Inclusive, agora nessa reunião no Cingaro, alguns dos empresários falaram: olha, Marcondes, continue, é isso mesmo, buscando essa verdade. E as pessoas estão buscando essa verdade e muito tempo. Eu começo a perguntar, pergunto aqui ao doutor Reginaldo Trindade sobre essa questão tão polêmica que se passou em nossa cidade, que foi com a Prefeitura de Porto Velho em 2012, a questão do PAC, onde envolveu 7 construtoras, se não me falha a memória, né? Onde o senhor foi autor dessa ação, pedindo para suspender esses pagamentos dessas construtoras. O que se deu essa questão toda? O fato é que as obras estão aí paradas, os viadutos, né, estão aí por ser feito ainda. A Beira-Rio, as empresas são as maiores prejudicadas, né? A BR-364 até hoje, situação delicada. E muita gente atribui essa culpa ao Ministério Público Federal, por falta de conhecimento, até de esclarecimento. Queria saber do doutor Reginaldo. Na verdade, a culpa está longe de ser do Ministério Público Federal. O que aconteceu foi o seguinte: nós tínhamos várias investigações a respeito de irregularidades na administração anterior, na administração do senhor Roberto Sobrinho. No ano de 2012, nós fechamos uma parceria com várias outras instituições aqui do Estado, e aí nós conseguimos desenvolver essas investigações. E todo esse trabalho culminou com 2 operações no final do ano, a Endemia e a Vórtice, em que secretários foram presos, empresários presos, pessoas afastadas, o próprio prefeito Roberto Sobrinho foi afastado. Então, assim, a cidade, eu costumo dizer que a cidade de Porto Velho foi devastada pelo tsunami da ganância humana, né? Então, Porto Velho chegou ao fundo do poço por conta de todas essas irregularidades, os desmandos, o descaso com o interesse público. E o Ministério Público Federal e as demais instituições de controle fizeram o seu papel. Nós processamos, nós ingressamos com medidas criminais, etc. E antes disso, isso foi no dia 6 de dezembro de 2012. Antes disso, já no final de novembro, nós estávamos desenvolvendo a investigação e no curso dessa investigação, nós identificamos que tinha algumas construtoras em que havia assim um contexto muito forte, muito denso de irregularidades envolvendo essas construtoras. E aí, para cautelar o interesse público, e considerando uma série de fatores,
em especial, Marcondes, é que o último mês do mandato, ou os últimos meses do mandato, todos nós sabemos, é a época de zerar os cofres, é a época de raspar o tacho, principalmente quando é a oposição que vence. Então, a ordem é zerar. E nós, como nós identificamos que aquelas empresas estavam absolutamente comprometidas, né, que haviam suspeitas, indicativos muito fortes de irregularidades, o que nós fizemos? Para cautelar o interesse público, o interesse de todos nós, para evitar que a sangria dos cofres públicos perdurasse, nós pedimos inicialmente uma recomendação em relação a uma construtora. E aí o prefeito Roberto Sobrinho acatou e mandou suspender os pagamentos dessa construtora. E as coisas assim, aconteceram muito rápido, coisa ali de uma semana, nós continuamos a apuração, e aí no dia 3 de dezembro, já nas vésperas da operação, nós identificamos que outras empreiteiras estavam completamente envolvidas nas irregularidades, envolvidas inclusive num contexto assim que nós chamamos de estado de terror. Essas empreiteiras estavam aterrorizando, barbarizando na Prefeitura Municipal de Porto Velho, aterrorizando os servidores, elas ou mesmo os servidores, o então secretário Israel Xavier, a ex-secretária Silvana Cavol, enfim, a cúpula da secretaria, estava barbarizando, aterrorizando os servidores que não se enquadravam naquele esquema de favorecimento dessas empreiteiras em troca de vantagens ilícitas. Então, por conta disso tudo, nós achamos por bem expedir uma nova recomendação. Aí essa recomendação foi ainda muito mais grave do que a anterior, porque ela envolvia, se não me engano, 7 construtoras, e ela envolvia, além da suspensão de pagamentos, envolvia a exoneração ou afastamento daquelas pessoas diretamente envolvidas, que era o secretário Israel Xavier, a secretária Silvana Cavol e o coordenador de administração Valmir Queiroz. E a coisa era tão grave que o próprio prefeito exonerou. Nós demos 48 horas para ele responder a nossa recomendação diante da correria, da gravidade, da urgência da questão. Nós demos 48 horas. Ele exonerou os 2 secretários e o Valmir, o secretário Israel, a secretária Silvana e o Valmir Queiroz. E também ordenou a suspensão dos pagamentos. E além disso, havia uma série de providências, né, que era instaurar auditorias, fazer sindicâncias nessas obras, enfim, apurar realmente todas as irregularidades que nós tínhamos levantado suspeitas a respeito disso. Então, qual que foi o nosso cálculo, Marcondes? Nós já sabíamos que a operação ia ser detonada dali a alguns dias. Então, o que nós iríamos fazer? Nós iríamos impedir os pagamentos, né? Quando a operação viesse, não ia ficar pedra sobre pedra, acho que vários secretários foram presos, o prefeito foi afastado, etc. Né? Então o prefeito que assumisse iria ali tocar o que desse, porque já estava, né, nas últimas horas daquele mandato, e o prefeito Mauro Nassif iria assumir dali a 20 e poucos dias. Né? Nós esperaríamos ele assumir, levaríamos a situação a ele formalmente, oficialmente, e falaríamos para ele: olha, o senhor não tem nenhuma responsabilidade por esse estrago, essa devastação que aconteceu na cidade, mas agora está em suas mãos resolver isso, cuidar disso. Principalmente para fazer essas auditorias, porque as questões cautelares, né, as questões que buscavam evitar novos pagamentos, exonerar servidores, abrir sindicâncias, tudo isso o próprio prefeito Roberto Sobrinho determinou que fossem feitas. Faltava o quê? Antes da saída dele. Faltava o quê? Faltava que o prefeito Mauro Nassif, que assumiu, que ele cumprisse isso, cumprisse e fizesse as auditorias. E aí o que aconteceu? Nós não, embora a gente não tenha fixado um prazo para que essas auditorias fossem feitas, nós deixamos claro, expresso na recomendação, que elas deveriam ser feitas imediatamente. O que se entende por uma coisa que tem que ser feita imediatamente? Uma auditoria você não faz de hoje para amanhã, né? Então nós estimamos que essas auditorias estariam prontas, até porque havia o advérbio imediatamente,
em mais ou menos 90 dias, ou seja, março, abril de 2013. 2013. Acontece que o ano virou. O prefeito Mauro Nassif assumiu em meio a essa devastação, né? Então, essa confusão toda, herdou aquele estado de terror, que a ex-cúpula da Sempre, que os ex-agentes municipais, os empresários promoveram, isso gerou muito contratos receio em ainda todo vigentes, mundo. né? Com certeza, contratos vigentes. E detalhe, gerou um problema terrível de resolver. Por quê? Porque a prefeitura, por conta de uma série de questões, estava e continua estar sem condições estruturais e de toda a ordem para fazer essas auditorias, e não tem a mais mínima condição, e não tem mesmo, de tocar esses processos com essas empreiteiras. Né? Porque nós levantamos um contexto tal de irregularidades que o prefeito Mauro Nassif com certeza não vai ser louco o suficiente para tocar algo que ele sabe que está errado, que está, com certeza. Só que aí nós chegamos no impasse. Nós chegamos no impasse porque as auditorias não eram feitas e nós constamos da recomendação que só deveria ocorrer novos pagamentos se as auditorias fossem feitas. E aí as auditorias não eram feitas e as obras foram paralisadas porque a empresa não quer tocar as obras sem receber. Esse impasse virou o ano de 2013 inteiro. Tá? E aí a prefeitura começou a adotar um discurso que para nós é completamente equivocado, com devido respeito possível à Amélia, à secretária da Sempre, ao próprio prefeito, enfim, que é jogar a conta dessas obras paralisadas, e são aí dezenas de obras paralisadas, nas costas do Ministério Público Federal. Nós não somos o vilão, nós somos o mocinho nessa história. Nós fizemos isso porque acreditávamos e continuamos a acreditar que não havia a mais mínima possibilidade dessas obras serem tocadas daquela forma. Havia vícios na contratação dessas empresas, né, porque essas empresas claramente foram favorecidas. Havia vícios na execução do serviço, né, então o serviço, por exemplo, de asfaltamento das vias, né, que é visível ao olho nu. Quem que não viu que no final de 2012 estava fazendo asfalto aí de qualquer jeito, né, para gastar o dinheiro, para horário comercial. Com certeza. Então assim, aquilo ali era visível ao olho nu. Então asfalto que tinha que ter 5 centímetros tinha 2,5, né? Então assim, por conta disso tudo, quanto mais a gente investigava, mais a gente se convencia que não tinha mesmo que pagar de forma alguma. E aí por conta disso, para evitar esse disse-me-disse, esse discurso completamente equivocado da prefeitura, nós expedimos uma nova recomendação no final de 2013, tá? Meio que renovando aquela recomendação de 2012, dizendo assim, olha, renovamos tudo que está lá, o caso é muito grave, não tem a mais mínima condição de tocar essas obras antes de se fazer essas auditorias, e agora nós fixamos um prazo, tá? Nós fixamos um prazo de 90 dias para que essas auditorias sejam concluídas. Então, basicamente, o dilema dessas obras inacabadas, dessas obras paralisadas é esse, né? Então, em 2013, nós ficamos aí um ano inteirinho nessa lenga-lenga com a prefeitura, fizemos várias reuniões, né, pela questão dos viadutos, pela questão dessas obras paralisadas. Os viadutos, embora não esteja nesse contexto, porque foram empresas de fora, né, essas empresas, essas construtoras são todas daqui de Rondônia, daqui da capital. Mas os viadutos seria assim a obra emblema desse lamaçal que foi a administração do senhor Roberto Sobrinho. E, enfim, então assim, e nós tanto estávamos certos em relação a tudo aquilo que nós levantamos na recomendação, que no final de 2013, a muito custo, a duríssimas penas, nós conseguimos, daquelas 30 e tantas obras que envolviam essas construtoras, né? Aliás, daquelas 7, com o desenvolvimento da investigação, nós chegamos à conclusão que 3, na verdade, é que haviam participado de licitações federais. As outras 4
havia sim as irregularidades, mas eram licitações estaduais. Então, quando nós renovamos a recomendação, nós deixamos claro que as obras federais diziam respeito àquelas 3 empresas. E essas 3 empresas tinham algo em torno de 30 e tantas licitações. E elas tinham ainda, se não me engano, mais de 30 milhões de reais para receber dos cofres municipais. 30 milhões. Então, assim, no final de 2013, a duríssimas penas, nós conseguimos, dessas 30 e tantas licitações, periciar 4 delas, e aí com base na perícia feita pelo Ministério Público Federal e pela CGU, pela Controladoria Geral da União, nós ingressamos com 4 ações de improbidade administrativa contra o senhor Roberto Sobrinho, Israel Xavier, essas empresas. Então, a soma total, envolvendo prejuízo, envolvendo danos morais, envolvendo multa dessas ações, gira algo em torno de 10 milhões de reais. É o prejuízo só nesses 4 processos, de um total de mais de 30. Professor, queria até aproveitar aqui, Reginaldo Massoud, trazer um assunto que tem tudo a ver com o que o doutor Reginaldo está colocando, professor Paulo. A gente havia conversado isso agora há pouco, falando de federativa, né? Da República Federativa e dessa postura, né? A questão do governo federal e tantas contas que a gente tem pago. E eu queria até deixar o professor à vontade para falar um pouquinho o teu ponto de vista sobre isso. O doutor Reginaldo falou muito bem aí, ele deu aqui um espelho, ele colocou aqui todo um histórico em tempo recorde, viu? Parabéns aí, doutor Reginaldo. Mas, professor, a conta está sendo paga aqui novamente, né? Em primeiro lugar, eu fico assim, duplamente satisfeito. O doutor Reginaldo aqui, eu tive oportunidade, né, de lecionar, foi meu aluno, e graças a Deus nós temos esse excelente cidadão, né? Antes de tudo, antes do seu cargo institucional, um excelente cidadão. A responsabilidade, preocupado com a situação do seu país, né? Bem, Rui Barbosa já dizia, né, um grande homem público, Rui Barbosa, que a corrupção é a malária dos povos de moralidade estagnada, né? E hoje o nosso país, mais do que nunca, ele está se afundando cada vez mais na corrupção, nos seus mais diversos planos, no plano político federal, no plano político estadual, no plano político municipal, né? E não só nós vemos a corrupção do poder público em muitas áreas, mas até mesmo uma cultura de corrupção, né? Então, a questão de levar vantagem, a questão do rouba mais faz, né? A questão das obras públicas que começam no nada e levam a lugar nenhum. Então, essas questões são questões complicadas, porque, ao mesmo tempo que o Ministério Público, né, e outras instituições fazem um esforço gigantesco para conseguir recuperar 10 milhões, 20 milhões, nós vemos o governo federal fazendo porto em Cuba, gastando quase $500 milhão de dólares para fazer mais de 400 milhões de... E sendo que no ano de 2013 não chegou a empregar 50 milhões em infraestrutura em portos. Nós vemos o governo federal entregando refinarias da Petrobras, foram nacionalizadas pelo governo da Bolívia, né? Ainda concedeu financiamentos pelo BNDES para reformar aquilo que é propriedade do povo brasileiro. Nós vemos agora esse escândalo do Texas, uma empresa que valia 43 milhões, sucateada, e não tinha comércio nos Estados Unidos, em Pasadena. Nós vemos o governo brasileiro fazer uma negociação, e hoje, né, os dados mostram que a dívida, que se gastou 1 bilhão e 300 e tantos milhões de dólares. Então, é isso que é uma contradição, né? As instituições do Estado lutando para repatriar esse dinheiro, e o próprio governo federal perdoando dívidas com países na África, no terceiro mundo, né, como se esse perdão da dívida fosse chegar aos povos, sendo que muitos desses países nem governo democrático tem. Então, são os generais que são os proprietários. Então, como é que fica essa situação? Então, esse é um problema, né, porque são crimes de lesa pátria. E até eu gostaria de indagar aqui o procurador, porque se fosse em outros tempos, isso daria realmente uma CPI, como está iniciando lá da Petrobras, né? E o impedimento das autoridades, aprovada, né? Das autoridades maiores, da magistratura maior do Estado. Então, essa contradição
que às vezes a própria população não compreende. Então, esse é um assunto que eu gostaria de indagar para a gente refletir um pouco sobre isso. Na verdade, assim, cada povo tem o governo que merece. Né? Então, é verdade. Esse Porto Velho chegou no estado a que chegou, se Rondônia está no estado quem que vota, se né, encontra, doutor? Se o país está nessa sucessão aí escandalosa, né, diária, diuturna, de roubo, de bandalheira, de as pessoas pensando muito mais com a barriga do que com a cabeça, né, pensando muito mais no seu do que no que é de todos nós. Então, todos nós temos culpa nisso. E esse é um ano decisivo, esse é um ano muito importante. Esse é um ano em que nós podemos começar a virar esse jogo. É um ano em que, pela primeira vez, a lei da ficha limpa vai ser aplicada com toda a sua força, com todo o seu vigor numa eleição geral. Então, assim, as pessoas precisam acordar. Né? Tem tantas pessoas que o Bertolt Brecht chama de analfabeto político. O pior analfabeto que tem. Acha que essa conversa aqui, professor, não tem nada a ver com ele. Muito ele não gosta, ele odeia política, odeia economia, odeia Ministério Público, odeia justiça, odeia tudo. Como se ele pudesse verdadeiramente, num país como o nosso, sobreviver sem isso, sem Ministério Público, sem justiça, sem política. Né? Então ele, diretamente, ou seus familiares, mais cedo ou mais tarde, serão prejudicados, aliás, são prejudicados diariamente por conta da má política, do mau funcionamento das instituições. Mas ele fica dando de ombros. Ele vai votar na marra, porque é mais fácil votar do que depois justificar ou mesmo pagar a multinha lá, ínfima, que o TRE cobra. Então ele vota assim com raiva. Ele vota e não sabe nem em quem votou. Então, esse ano é um ano decisivo. Nós precisamos cansar de falar isso, para ver se as pessoas cansam de ouvir, assimilam isso. Né, porque todos nós temos responsabilidade. Não adianta querer jogar essa culpa no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, dizendo, olha, o Roberto Sobrinho ficou aí no poder 8 anos fazendo o que quis, vocês pegaram ele só no último mês do mandato dele. Tá, mas e o que cada pessoa dessa capital fez? Será se cada um fez o seu dever de casa? Né? Será se a bandalheira era tão grande? E será se um movimento articulado, organizado da sociedade não teria exigido, não apenas do Ministério Público, mas da Justiça, da Polícia, da Câmara de Vereadores, que adotasse providências mais cedo? Né? O que nós estamos fazendo atualmente em relação ao atual mandato, ao atual prefeito? Porque se a gente dormir, passa mais 8 anos, e daqui a 8 anos a gente vai estar chorando as mesmas mágoas. Verdade. Não é porque o governo anterior não foi nem um pouquinho virtuoso do governo do senhor Carlinhos Camurça. E o que nós evoluímos de Carlinhos Camurça para Roberto Sobrinho? Então, a gente precisa começar a acordar, a gente precisa ter mais responsabilidade pelo que é de todos nós. Massude. Boa noite, Marcondes, boa noite, doutor Reginaldo, boa noite. Massude, vamos pedir desculpa ao Massude, aos senhores. Vai falar já depois do intervalo. Já, Massude. Eu tenho certeza que é uma pergunta muito boa depois do intervalo. Rondônia é nossa, Rondônia da gente. Boa noite, Rondônia. Eu queria agradecer a todo o estado de Rondônia, as pessoas que estão ligando para nós aqui, mandando SMS. Participem conosco. O programa justamente hoje é para esclarecer essas questões tão polêmicas que estão acontecendo e têm acontecido em nosso estado. Estamos aqui hoje, para quem ligou a televisão agora, com o doutor Reginaldo Trindade, né, nosso procurador aqui da República, representando aqui também, com certeza, o povo de Rondônia, como cidadão que ele é. Doutor Paulo Lara, professor Paulo Lara, né? Nós estamos bem servidos aqui hoje, e me sinto assim até um pouco tímido, Massude, né? O Massude que gosta muito também do direito constitucional. Estou aprendendo hoje aqui, viu, Massude? Todo programa é uma aula, né, Marcondes? É verdade. Massude, no bloco anterior você queria fazer uma pergunta, doutor Trindade, fique à vontade. Na verdade, eu queria fazer uma colocação, Marcondes, enfatizando o que o doutor Reginaldo colocou. É que eu acredito que hoje a gente tem muita dificuldade aqui no nosso país, e acho que no nosso estado a gente vê isso com mais força. Primeiro, público para a gente,
para muita gente entende que o público é algo do governo. E o público é algo nosso, é algo seu, que é construído com seu imposto, com seu dinheiro. Eu, como empreendedor, eu tenho segurança que o dinheiro que eu pago para o Estado, que o dinheiro que eu pago para o município, ele tem que ser bem colocado. Então, a gente fica muito incomodado quando a gente sabe que isso não é bem empregado, quando a gente sabe que isso é utilizado de maneira errada. E a gente espera que o eleitor, que o cidadão, ele consiga se organizar de maneira séria e que ele, em algum momento, espere menos do vereador, do prefeito, do deputado, do governador, e ele, como sociedade, se organize, vá nas instituições que têm a sua função constitucional de exercer o seu direito e peça uma ação civil pública, peça para fazer a fiscalização, denuncie, ajude, seja participante, seja atuante. Eu sempre falo que a lei do menor esforço é reclamar. Aí você fala, está tudo errado, minha cidade está suja. E onde você coloca assim, não estou gostando aqui dessa lama na minha frente, e você não toma nenhuma atitude, você simplesmente fica reclamando. Quando você podia se juntar todo mundo da sua rua, ir direto num órgão competente e falar assim, ó, nós da rua tal, nos organizamos, temos uma liderança de bairro e gostaríamos de ter uma providência. E aí o que a gente coloca? Hoje a gente percebe que a expectativa maior que se tem, o Ministério Público Federal tem uma missão grandiosa. A gente vem acompanhando aí o Conselho Nacional do Ministério Público, aí, com o grupo de combate à corrupção. A gente fica muito feliz, doutor, com a colocação no grupo aqui. Cada ação dessa que é colocada no nosso estado, eu acredito que toda a população ela fica muito orgulhosa de saber que é uma máfia, eu não consigo ter um nome mais bonito para isso, é colocada a investigação. Se mais adiante se colocar em dúvida todas as ações, se saiu rápido da cadeia ou não, eu acho que isso faz parte do processo do nosso Código Penal, do nosso Código Constitucional, mas a gente vê o órgão atuando, é importante coibir esse tipo de ação. Então a gente fica muito feliz. Eu li um artigo seu que é muito motivante para a gente, que chama a responsabilidade da escolha. E que o que eu gostei mesmo, que o senhor colocou aqui uma palavra muito bem, que um gestor público tem que ter honestidade. Essa honestidade refere-se ao passado dele, que a gente vai ver hoje com a lei da ficha limpa, e a boa vontade. A boa vontade é o que a gente espera de qualquer um, que a gente chama de res público. O que é o res público? Quem senta numa cadeira e se propõe a administrar uma cidade, se propõe a representar uma população, uma comunidade ou um grupo, ele está abrindo mão do eu dele. Ele está representando aquele grupo. Naquele momento, ele não pode ser eu. Ele passa a ser nós. E nesse momento que ele passa a ser nós, é aí que ele tem que abrir mão da ganância. Ele tem que esquecer que ele não está ali para enriquecer, não. Ele está ali para trazer condições melhores de vida, condições melhores sociais. Aí a gente fala dos sonhos que todos nós temos como cidadão, de ter uma escola melhor, de ter um posto de saúde melhor, de ter tudo, Marcondes, que a gente acredita que faz nossa cidade ser mais agradável para morar. E quando a gente vê o órgão como a Controladoria Geral da União, Tribunais de Contas, Ministério Público, estão agindo conjuntamente, e é isso que a gente tem percebido com os grupos que têm se formado nas últimas ações, nessas grandes operações que vêm acontecendo no Estado, é isso que deixa a gente feliz. E o que a gente percebe? A ação conjunta permite mais efetividade, coíbe a corrupção. Estamos longe disso? Não, a gente está vendo nacionalmente agora um vice-presidente da Câmara sendo auditado, mas a gente está vendo. Então, é com muita felicidade que a gente vê isso. Prioridades que o senhor colocou, então eu acho que eu sempre penso, o que ceifa mais vida, o que causa mais prejuízo ao erário, sempre penso que a educação é sempre a única oportunidade, a melhor saída. Saúde, segurança pública são problemas que eu acho que já são endêmicos no nosso país. Mas a grande pergunta que eu falo é a sua expectativa
que eu falo, aquela vontade e aquele credo de que consegue fazer isso, está firme, está forte? Com certeza. Ele cada vez fica mais forte, mais se solidifica, Massoud. Né? Nós temos recebido assim, muitas manifestações de carinho, de agradecimento, de reverência mesmo ao trabalho do Ministério Público Federal. E isso tem dois efeitos, né? Isso aumenta a nossa responsabilidade, aumenta e muito, né? Mas isso também nos dá uma força enorme. Motivação. Uma motivação imensa mesmo. Várias vezes assim a gente tem que madrugar para dar conta do serviço e tal, e vira e mexe eu me lembro assim de uma ou outra manifestação para conseguir sair da cama e ir trabalhar, porque assim a gente tem que fazer por onde, né? Então eu costumo dizer que quanto maior o cargo da pessoa, mais responsabilidade, mais entrega, mais dedicação ela tem que ter, né? E por isso mesmo, quando as irregularidades atingem as pessoas que ocupam os cargos maiores, a punição, a resposta tem que ser mais vigorosa, tem que ser duríssima, porque é dessas pessoas, é de um procurador da República, de um magistrado, de um parlamentar, de um dirigente de um órgão, é dessas pessoas que nós temos que esperar o exemplo, a boa vontade, a atitude, o trabalho em prol da sociedade. E quando as pessoas se desviam desse caminho, a resposta do Estado tem que ser dura mesmo, tem que ser vigorosa. E, Marcondes, e o povo foi às ruas, né? Eu acho que o mais bonito foi isso, e a gente Muito percebeu bem colocado. que agora todas as instituições estão atuando, e a gente vê nos discursos do Senado hoje, alguns senadores falando: nós estamos às vésperas de uma eleição, será que voltaremos com essas atitudes que estamos tendo agora? E quando a gente ouve o doutor Reginaldo falar, a gente ouve o doutor Lara falar, a gente fica feliz de saber que tem muitos homens combatendo com a gente, né, Marcondes? Com certeza. Doutor Reginaldo Trindade, mais uma investigação. Trama. Por quê? Trama. Fica à vontade. Trama, foi a CGU que deu esse nome para a operação. A Operação Trama foi um resultado de uma parceria muito exitosa, muito louvável, que é uma parceria entre o Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal. Essa parceria dura pelo menos há 10 anos, desde quando eu entrei. Não vou falar nem antes de eu ter entrado na instituição. Desde quando eu entrei, nós temos um convívio, um trabalho que é absolutamente harmonioso. Então, é o crime organizado aqui em Rondônia enfrentando o Estado organizado também. Então, essas 3 instituições identificaram irregularidades na Superintendência Regional de Trabalho e Emprego, né, envolvendo inclusive a própria cúpula do órgão, a própria superintendente, a superintendente substituta. As irregularidades diziam respeito a diárias, pagamento indevido de diárias e pagamentos irregulares com cartões corporativos. Então, em mais ou menos um ano, nós identificamos gravíssimas, assim, hediondas irregularidades cometidas nesse aspecto na superintendência. E aí, a coisa de umas 3 semanas, nós detonamos a Operação Trama. Trama é de trama mesmo, é coisa urdida e que poderia bem significar tramóia mesmo. São tramóias as mais graves, as mais cabeludas mesmo, que foram praticadas no nome da superintendência, envolvendo tudo isso que nós estamos falando aqui: corrupção, ganância, o mais absoluto assim, descompromisso com a causa pública, com o bem comum e etc. Então, essa operação foi detonada, providências criminais, inclusive a própria prisão, foram obtidas, né, a prisão dos principais envolvidos, não de todos, mas dos principais envolvidos. Depois dessas providências criminais, nós já adotamos providências no âmbito administrativo e no âmbito da improbidade administrativa. E por que nós fizemos isso? Nós fizemos porque isso faz parte de uma estratégia, professor, que é o ataque total contra os corruptos. Muito bem. Então, ataque total quer dizer ataque ação total imediata do Ministério Público. em várias frentes. Onde a gente puder
acuar, perseguir, responsabilizar, punir os corruptos, a gente vai punir. Então, com as medidas criminais, nós buscamos dar a resposta do Estado no âmbito penal. Logo depois, nós adotamos uma medida no âmbito administrativo, que foi uma recomendação ao próprio ministro de Estado do Trabalho e Emprego para que ele exonerasse essas pessoas não tinham a mais mínima condição ética e moral de ficar mantendo, de ficar continuando dirigindo esse órgão absolutamente importante, que é a superintendência, e também para que ele mesmo apurasse. Toda a operação é assim, nós levamos ao conhecimento da justiça apenas a ponta do iceberg, falta o resto, tudo que está submerso. Então nós já recomendamos ao ministro de Estado para que ele faça, ele mesmo, ele tem poderes para isso, para que ele faça as sindicâncias devidas. E agora, recentemente, na semana passada, nós ingressamos com uma ação de improbidade administrativa, que aí agora já buscando a responsabilização direta dessas pessoas por todos os desmandos. E foram desmandos assim, os mais graves possíveis, né? Então vou dar um exemplo só de cada. Em relação às diárias, as pessoas, professor, tinham a desfaçatez, a palavra, a cara de pau mesmo, no popular. Desculpe o termo bem popular, de receber diárias, não viajar, ficar aqui em Porto Velho e ainda fazer reuniões com a própria CGU. A CGU investigando, já estava na cola deles, eles faziam com tranquilidade, como se nada tivesse acontecendo. Atores e atrizes. Com certeza. Isso em relação às diárias, estou dando um exemplo só. Em relação aos cartões corporativos. Esses cartões são aqueles famosos cartões corporativos, que é coisa de uns 3 anos, deu uma polêmica danada a respeito desses cartões, por causa da farra dos cartões corporativos. É um instrumento legítimo, mas ele tem que ser adotado em casos excepcionais e em valores pequenos. É para o cidadão que, o servidor, por exemplo, tem que fazer uma viagem e aí vai abastecer o veículo. Óbvio que não vai abrir uma licitação para isso, aí ele usa o cartão corporativo. Esse cartão corporativo ele é pessoal e é intransferível. Só que lá era uma promiscuidade absurda nesses cartões. As pessoas repassavam esses cartões até para terceiros, para pessoas que nem eram do órgão. Mas, tá? Esses cartões estavam sendo utilizados para que aqueles servidores embolsassem os dinheiros, os recursos, simulando compras que jamais aconteceram, né? Então, por exemplo, era floricultura locando data show para a superintendência, sendo que a superintendência tem o data show, ela não precisaria locá-lo. Né? Então, só para que vocês tenham uma dimensão disso tudo, Rondônia, um determinado período, né, de 2012, 2013, gastou muito mais com cartões corporativos do que São Paulo, do que Rio de Janeiro, do que Minas Gerais, do que Rio Grande do Sul, do que todos os demais estados da federação. Gastou mais de 4 vezes a média nacional de gastos com cartões corporativos. Então, assim, é absolutamente triste, né? Essa foi uma investigação assim, que revelou tanto que algumas pessoas estão assim, absolutamente indiferentes, estão dando de ombros mesmo para o trabalho dos controladores, para o trabalho dos órgãos de fiscalização, para o trabalho da justiça. E as pessoas assim não estão nem aí mesmo. E a resposta é essa: prisão, afastamento, constrangimento e etc. Olha, doutor Reginaldo Trindade, eu estou feliz porque aqui, neste programa, hoje, Massude, professor Paulo Lara, nós falamos de PAC, questão de 2012 da Prefeitura de Porto Velho, os descasos dos gestores públicos com a população de Porto Velho. Nós falamos aqui sobre essa questão, principalmente dos viadutos, da responsabilidade do Ministério Público Federal de trazer isso para si e resolver essa questão, porque é uma questão moral também, que as pessoas em Porto Velho precisam desse viaduto. Isso manchou o nosso estado, aqui em Porto Velho, doutor Reginaldo, convidados aqui presentes. E é importante que essa palavra que você usou, doutor Reginaldo, as pessoas tenham certeza, porque um gestor público, eu acho que cara de pau é pouco. Acho que uma pessoa que tem a responsabilidade de estar como gestor público, que foi colocado pelo Massude, que não é privado, não é seu. E aí, nesta missão de resolver questões que a população precisa,
Eu até gostaria de ler aqui, o doutor Reginaldo trouxe para mim, uma frase, eu vou ler aqui, que eu estava lendo, doutor Reginaldo, do seu discurso, que fala o seguinte: a cada nova operação, a lição maior é no sentido de que os órgãos de fiscalização estão trabalhando e funcionam bem. E aqui você fala assim: temos acima de tudo que ter fé de que estamos no caminho certo, de que estamos no processo permanente de construção de um país melhor, de uma Rondônia melhor, e que para isso precisaremos contar com todas as pessoas. Eu pergunto a você que está em casa, você que está assistindo esse programa, nós que estamos aqui buscando colocar para você que está em casa a verdade. E falei aqui, vou falar doa quem doer. Doa a quem doer, eu vou estar colocando. E hoje estamos aqui diante de uma situação, né? É mais uma investigação e é a nossa preocupação hoje de dizer. E pergunto aqui, deixo no ar a pergunta, procurador, professor, da responsabilidade do Estado, nós cidadãos, né? Empresários que estão aí. Eu queria até aproveitar aqui, falando de empresário, mandar um abraço aqui para o seu João Gonçalves. Estive hoje lá no supermercado Irmãos Gonçalves. E importante que os empreendedores desse estado se preocupem com esse estado, trazendo realmente a sua consciência dessa responsabilidade. Então, eu queria deixar esse desabafo aqui, doutor Reginaldo, Paulo Lara. O programa praticamente está chegando ao fim, né? Não é isso, diretor? Estamos encerrando. Eu queria rapidamente, não sei se a gente tem tempo para que os convidados aqui... Estamos com 3 minutos só, eu queria que o professor se despedisse aí, desse uma boa noite. Estaremos mais uma discussão, viu? Mais uma discussão. Esperamos já. Professor, boa noite. Boa noite, eu agradeço a oportunidade, né? Apenas gostaria de pontuar 2 coisas. Se a população não colaborar com as instituições, o trabalho vai ser em vão. A população precisa ter essa consciência, inclusive talvez, não sei se já tem, mas abertura de um canal de informação, um canal seguro para que as pessoas possam denunciar. Isso é uma coisa muito importante, né? E realmente, porque o cidadão, se ele não for o próprio artífice do seu próprio destino, quem vai ser? Né? Então, somente com a ajuda da população é que é possível esse êxito total no trabalho das instituições, né? De parabéns aqui o procurador, né, por essa grande luta que estão fazendo, essa grande bandeira. E agora, uma coisa muito importante foi colocada aqui. A atual administração de Porto Velho tem um momento histórico muito rico nas mãos. Verdade. Porque pode agora ser um marco divisor, quer dizer, o que passou e as pessoas que erraram vão responder na forma da lei. Agora, daqui para frente, né, o município, o prefeito Dr. Mauro Nazif, ele tem condições de escrever uma nova história e tem ao seu lado a população e as instituições. Então agora só é uma questão de opção e compromisso com a democracia. Muito doutor Reginaldo Trindade, por favor, suas palavras. Mais uma vez, agradeço imensamente a oportunidade assim, tão ímpar de estar aqui, prestando esses esclarecimentos muito importantes para a sociedade. Eu tenho isso que você leu da minha manifestação, do meu discurso, eu tenho isso arraigado, isso é um princípio, uma norma de vida em mim. Né, que apesar de tudo, nós estamos no caminho certo, nós precisamos ter fé. E não é fé em mim, fé no professor, fé no Ministério, é fé no ser humano. Né? Então nós temos sim jeito, nós podemos sim viver num mundo melhor. E para isso a gente tem que ter uma fé que eu chamo de uma fé qualificada, não é aquela fé com os braços cruzados, uma fé proativa, uma fé em que a pessoa faz a parte dela para que o mundo seja melhor. Então é isso, continuemos todos fazendo o que é certo, tendo coragem para fazer o que é certo. Muito bem, doutor Reginaldo. Para encerrar, os empreendedores de Rondônia podem contar com o Ministério Público Federal, com o doutor Reginaldo Trindade? Com certeza sim, o Ministério Público Federal estará sempre lutando pelo interesse maior de toda a sociedade e agradecemos aí imensamente esses empreendedores. Nós sabemos que esse é um projeto piloto, um projeto desses empreendedores que estão muito preocupados com essa bandalheira toda. Então é isso que vai fazer a diferença, é essa ação da sociedade, a sociedade que não aguenta mais indignação, tamanho desmando, a sociedade que outrora esteve de braços cruzados, agora ela parte para a luta, ela parte para ela fazer a parte dela
nesse esforço todo. Tá aí. Obrigado, viu, doutor? Olha só, eu queria só rapidinho aqui mandar um alô para o Lucas, Tiago, Rodrigo, Gabriele, Samara, Emanuele, Priscila, Samuel, das lojas Parecis, claro, viu? Falei que ia fazer uma surpresa, fiz aqui na presença do Massude. Dê só boa noite para você agora, aí se despedir aí do pessoal. Boa noite, Massude. Boa noite todo mundo, boa noite Marcondes, muito obrigado aí pelo Legal, olha só, Rondônia da gente é isso, Rondônia é minha, é sua, é nossa, é da gente. Voltamos também agora sempre às segundas-feiras, nosso diretor já falou, às segundas-feiras também, mesmo horário, segunda, quarta e sexta, o programa Rondônia da gente. Aguardo você na próxima semana. Até lá.